Olá, boa noite, bom dia, boa madrugada para você, tudo bem? Como vocês estão? Mais um dia hoje, mais uma oportunidade no nome de Jesus. E vamos hoje para mais um aprendizado com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu entro na tua presença para pedir ao Senhor que se faça presente neste momento, neste devocional. Que a partir de agora, meu Pai, não seja mais eu, mas que seja o Senhor direcionando cada palavra, cada ensinamento. Que o Senhor possa preparar aquela pessoa que está aí do outro lado, ouvindo, Senhor, que o Senhor possa abrir os ouvidos para que ela possa ouvir e entender, renovar a sua mente para aprender coisas novas. Que o Senhor, meu Pai, possa se fazer presente neste momento, direcionando cada palavra, cada ensinamento que eu irei ministrar aqui. Obrigada, meu Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui, poder conduzir, meu Pai, esse devocional. Que o Senhor assuma o controle e a direção de tudo. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha até mesmo me capacitar para fazer aquilo que eu até mesmo não sei fazer, mas que o Teu Espírito Santo esteja no controle e na direção de tudo. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos meditar numa palavra poderosa, uma palavra que fala sobre Jacó. O dia em que Deus para de nos socorrer, para de nos ajudar e começa a nos transformar. A transformação de dentro para fora. Essa é a verdadeira mudança, de dentro para fora. Algo que é interior e não exterior. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis 32. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar aí comigo, Gênesis 32, 24, que diz o seguinte: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, sem que se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Então disse: Não me chamarás mais o teu nome Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Há momentos em que procuramos Deus pedindo ajuda. Há momentos não, vários momentos, né? E se formos mais profundo, praticamente todos os dias, pedindo ajuda ao Senhor. Queremos que Ele resolva o problema, mude a situação e que Ele tire a dor que estamos sentindo. Mas chega um tempo mais profundo em que Deus não quer mais, não quer apenas mudar o que está fora. Ele quer o que? Tratar o que está dentro de você. Nesse estágio da vida espiritual, Deus não corre para nos socorrer mais. Ele nos chama para um encontro que transforma. E essa transformação, ela precisa ser real. Assim como Jacó lutou com o anjo e prevaleceu, assim é você na sua vida. Vai chegar momentos que você vai precisar lutar com Deus. E é óbvio que Deus vai permitir que você prevaleça.
mas você será marcado por esse encontro, por essa transformação. Jacó chegou nesse ponto de transformação. Jacó, o nome significa enganador. Então, o nosso nome, ele diz muito ao nosso respeito, porque quando eu te chamo pelo nome, eu estou já profetizando, entendeu? Jacó, enganador. Jacó, enganador. Você sabe o significado do seu nome? Você sabe o que o seu nome realmente significa? Você sabe o que as pessoas estão dizendo quando elas te chamam pelo seu nome? Se você não sabe, procure saber a respeito. Vamos lá. Jacó, ele já tinha recebido promessas, já tinha recebido livramentos e bênçãos também, mas continuava sendo a mesma pessoa. Continuava sendo a mesma pessoa. Medroso, controlador, enganador, sempre tentando dar o jeito. Sabe o jeitinho brasileiro? Isso, é o tal do jeitinho brasileiro. Então, o que aconteceu? Deus permitiu a Jacó uma noite diferente. Uma noite sem respostas rápidas, igual fast food. E aí, o que aconteceu? Uma noite de confronto. Chegou o dia em que Jacó, ele foi confrontado pelo próprio Deus, para trazer o que? Uma real mudança e uma real transformação na vida dele. Deus não queria dar algo a Jacó, Deus queria mudar Jacó. Deus queria que ele tivesse um encontro real e verdadeiro. Gente, tem muita diferença. Tem pessoas, por exemplo, cada pessoa tem o seu temperamento, ok? Isso é inquestionável. Mas tem pessoas que têm o caráter ruim. São mentirosos, são enganadores, mentem, são trapaceiros. E o desejo de Deus é transformar essa palavra fugiu. É transformar essa pessoa, é transformar essa mentalidade, é trazer o pecador ao arrependimento. Então, vamos supor, Jacó, ele estava com medo do futuro. Como assim? Aqui diz, em Jacó 32, 24. Jacó, porém, ficou só. Jacó ficou só. Lutou com ele um varão, que na verdade esse varão era um anjo. Até que a alva subia, até o amanhecer. Jacó, ele estava com medo do futuro. Ele sabia que precisava enfrentar situações mal resolvidas do passado. E antes disso acontecer, Deus o deixou sozinho. Porque Jacó, ele saiu fugido da casa dos seus pais. Porque ele roubou a primogenitura do seu irmão. E ele fugiu. Só que agora ele precisava voltar. E por ele precisar voltar, ele ia precisar lidar com uma situação mal resolvida lá atrás, uma situação que ele não resolveu, que pelo qual ele fugiu. Qual que era o medo dele? Medo do que ia encontrar. O medo dele era que o irmão dele matasse ele pelo que ele havia feito. Então ele estava com medo daquilo que poderia vir. Então
Deus lutou com ele. Antes disso acontecer, Deus lutou com ele, deixou marcado a sua história. Vamos lá. Deus, ele não abandona, mas às vezes ele tira as nossas distrações. Como assim? E além de tirar as nossas distrações, os nossos apoios falsos. Por quê? Porque algumas mudanças só acontecem quando paramos de fugir. Tem pessoas que vivem fugindo da conversa, fugindo do confronto. Sabe aquela conversa difícil? Sabe aquela conversa difícil que você tem que ter, às vezes, com uma pessoa que vai gerar um desgaste emocional, vai te tirar as forças. Tem pessoas que evitam o confronto, mas o que não te confronta não te transforma. O que não te confronta não te transforma. Jacó lutou a noite inteira. O texto diz algo que parece estranho, que diz assim, ó: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Isso não significa que Deus não tinha poder. Por exemplo, Deus estava permitindo que Jacó, ele permitiu que Jacó vencesse. Aí, qual que é a questão aqui? Deus escolheu não vencer de forma rápida. Para pensar, Deus não tem o poder para tudo? Ele poderia simplesmente dar uma ordem, dar uns estralos e acabar com isso de uma vez por todas. Mas Deus preferiu lutar, preferiu que fosse devagar, preferiu cansar Jacó. Para o quê? Para um propósito. Deus poderia ter resolvido tudo em segundos, conforme eu havia dito antes, mas ele queria que Jacó entendesse algo muito importante. E que você precisa entender algo muito importante. Não é só Jacó, é você, sou eu, que é o quê? Enquanto você confia na sua própria força, Deus apenas te ajuda. Enquanto você confia na sua própria força, Deus apenas te ajuda. Aí, por exemplo, você cansei de lutar, tô cansada, não aguento mais essa situação, passa anos e sai anos, é do mesmo jeito. Quando você reconhece sua fraqueza, a sua pequenez, Deus te transforma. Vamos lá. O toque que Deus deu a Jacó foi na coxa, que é o lugar da força física de uma pessoa. Jacó saiu mancando. Isso nos ensina algo sério. Toda transformação verdadeira, todo confronto onde já há uma transformação, ela gera uma marca em você. Ela gera uma marca inesquecível. Toda mudança profunda, ela mexe com a nossa autossuficiência. Sabe a sua autossuficiência? Não preciso de ninguém. Eu dou conta sozinho. Se tiver alguém, soma. Se não tiver, tanto faz. Sabe o tanto faz? É isso. A autossuficiência. Quando Deus não resolve rápido a situação, seja qual for a situação que você está passando, quando Deus não resolve de forma rápida,
Ele está tratando com você. E não pense que não está falando comigo, está falando comigo aqui, gente. Está falando comigo aqui, porque eu tenho uma situação que sai ano, entra ano, é do mesmo jeito. E isso está me fazendo refletir aqui agora. Deus está tratando com você. Quando Deus não resolve de forma rápida, Ele está tratando com você. Como identificar isso hoje? Como que eu identifico que Deus está tratando comigo? Quando você ora, mas a situação continua igual. E Deus começa a mexer em você. Como assim? Pare de perguntar. Pare de perguntar. Por que isso não muda? E comece a perguntar. O que o Senhor quer mudar em mim? Pare de perguntar porque isso não muda e comece a perguntar para Deus o que o Senhor quer mudar o quê? Em mim. Deus toca em mim e em você onde confiamos mais. Eita glória! Deus toca aonde confiamos mais. Jacó confiava na sua própria esperteza e na sua própria força. Onde Deus toca hoje em você? Onde Deus está me tocando hoje? Está me tocando aonde? No orgulho? No seu orgulho? Está tocando no controle? Está tocando na ansiedade? Na necessidade de ter razão? Você é aquela pessoa que tem necessidade de ter razão em tudo? Vamos lá. Observe em você, vamos para uma aplicação prática. Observe em você onde você resiste mais a mudar. Vou anotar isso. Onde você resiste mais a mudar? Identificou aí? Onde que você tem resistência para mudar? Ah, Kelly, não muda isso não. Olha, Kelly, é difícil, hein? É isso que Deus quer trabalhar em você. Tratar e trabalhar em você. Deus, Ele não muda o nosso futuro, o seu futuro, sem mudar a sua identidade. Você tem uma identidade. Você nasceu para algo específico. Jacó, quando lutou e prevaleceu, o nome dele foi mudado para Israel. Israel. Deixa eu pegar aqui o significado. Israel. Significado de nome. Eu esqueci, gente. Aquele que luta com Deus. Significa aquele que luta com Deus. E príncipe de Deus ou Deus que prevalece. Vamos lá. Olha aqui. O que isso significa para nós hoje? Deus não quer só melhorar a sua vida. Não é aquela melhora momentânea. Não é isso. Como que eu vou explicar para você? Sabe aquela... Tipo assim, tem fases onde as situações melhoram, mas não é isso. Não é isso. Ele quer realmente transformar você. Para que não haja só uma melhora, mas que haja uma transformação. Vamos lá. Vamos para a nossa aplicação prática. Como assim? Para de viver como quem ainda é refém do passado.
Pare. Tem pessoas que ficam presas ao passado. Tem pessoas que não conseguem superar as coisas que fizeram contra ela no passado. Saiba de uma coisa: por mais que você tenha sido injustiçado, por mais que você se sinta ofendida ou ofendido, Deus, quando você estiver diante de Deus e que vamos prestar conta de tudo, Deus não vai querer saber o que os outros fizeram contra você. Para Deus isso é irrelevante. Mas vale para Deus. Você sabe o que é importante para Deus? Deus vai querer saber o que foi que você fez com aquilo que te fizeram. Deus vai querer saber o que você fez com aquilo que te fizeram. Você fez o quê? Guardou a mágoa? Você ficou com ressentimento? Você não quis liberar perdão? Deus não quer saber o que os outros fez, mas quer saber como você se comportou e como você resolveu isso. Assuma a identidade de alguém que está transformado em Deus. Você precisa decidir ser transformado. Você precisa querer ser transformado. Ninguém muda ninguém a menos que a pessoa queira uma real mudança e transformação. O real desejo de ser transformado pela palavra do Senhor. Reflexões. Vamos refletir para o dia. Vamos refletir no dia de hoje. Por que estou cansado, mesmo orando? Mesmo eu orando, eu me sinto cansado. Eita Deus! Ó, Deus vai trazer a resposta para mim agora. Olha só. Deus, porque Deus está te chamando para uma mudança, não apenas alívio. Deus está te chamando para não apenas para uma mudança, mas Ele quer a mudança e Ele quer a transformação. Não apenas um alívio momentâneo para você. Porque você está cansada, mesmo orando. Porque Deus está te chamando para uma real transformação, uma real mudança de vida. Porque parece que Deus é duro com você ou é duro comigo? Por que parece que Deus ele é tão rígido? Porque Ele o ama demais. Sabe para quê? Para te deixar do mesmo jeito. Qual pai quer que o filho continue com a vida errada, sem propósito, sem transformação? Pai nenhum quer ver o filho estagnado. Pelo contrário, Deus vai nos elevar para que possamos andar, nos alinhar no propósito. O que Deus espera de mim agora? Rendição, que você se renda, que você seja sincero e que você tenha disposição para mudar. Que você tenha disposição para mudar. Deus quer que você se renda. Deus quer que você se renda a Ele. Deus quer que você seja sincero. Deus quer que você tenha disposição para querer essa mudança. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Vamos orar. Ora bashe nerarabas, nishi harabashe, noshi nerabashe harabas, nerarabashura, shido arabashi, neshwi harabas. Senhor, hoje eu entendo, nem toda demora é castigo, Senhor. Nem todo silêncio é um abandono.
Se o Senhor parou de apenas me socorrer e começou a me confrontar, eu não quero fugir. Fala para Deus que você não quer mais fugir, que você quer ser mesmo confrontada pelo Senhor. Porque se você não for confrontada, você não vai sair deste lugar de mesmice. Toca no que precisa ser tocado, Senhor. Quebra o que precisa ser quebrado, no nome de Jesus. Eu não quero sair, meu Pai, desse tempo igual como quando entrei. Mesmo que doa, mesmo que confronte, eu escolho ser transformado no nome de Jesus. Eu escolho ser transformado. Muda, Senhor, meu coração, minha mente, minhas atitudes, em nome de Jesus. Muda tudo que há em mim, Senhor. Transforma a minha forma de viver, a minha forma de pensar, a minha forma de falar. Transforma e renova a minha mente no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual que é o seu desafio de hoje? Ao invés de pedir ajuda, faça essa oração curta durante o dia. Deus, o que o Senhor quer mudar em mim hoje? Comece a perguntar para Deus o que o Senhor quer mudar em mim hoje. Para guardar no seu coração, Deus ajuda muita gente. Deus ajuda muita gente, mas Ele transforma apenas quem aceita ser confrontado. Aleluia, glórias a Deus, e até amanhã, no nome de Jesus.